Mais um novo episódio do Residcast já está no ar, não é isso, Tina? Mais uma vez, estamos aqui juntas para a gente conversar com um convidado aqui bem especial, né? Falando sobre uma especialidade também que a gente, às vezes, não tem tanta prática assim na nossa rotina. Não tem tanto contato. Não tem tanto contato durante a faculdade. E por isso mesmo ele está aqui hoje para apresentar para a gente tanto a trajetória dele quanto a sua vivência dentro da especialidade, né? Esse projeto do Residcast é justamente para trazer médicos, estudantes de medicina que estão aí nessa caminhada, nessa longa caminhada, árdua, difícil, cheia de perrengues, até conseguir, né, conquistar sua tão sonhada vaga aí na residência médica. E é com muito prazer hoje que a gente vai continuar. Eu sou Tatiana Calado, você já sabe, residente de dermatologia do IMIP. Sim, eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco. Eu quase já tô falando isso, Tati, sem nem tá dentro do podcast, sim, né? Sim. E hoje a gente tem um episódio super especial e muito difícil de sair, viu? Porque o homem difícil de conseguir uma vaguinha. Faz muito tempo que eu fico pelejando com o Rodrigo. É verdade. Rodrigo é residente do primeiro ano de ortopedia da Santa Casa de Misericórdia, né? R1, e olha, difícil a agenda, verdade. Deu muito trabalho, mas finalmente estamos a gente aqui. Tá lhe recebendo. Prazer. Prazer demais. Seja bem-vindo. Gente, o prazer é primeiro meu. lugar de ortopedia, que Primeiro fique lugar, claro. né? Porque ele não vai falar, mas eu vou falar assim. Vale, a gente tem que colocar isso na mesa. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer obrigado. enorme ter você aqui. O prazer é meu estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Rodrigo, sou médico formado pela Universidade Católica de Pernambuco, me formei no final de 2020. E hoje sou residente do primeiro ano de ortopedia lá do Hospital Santa Casa. É muito bom. É assim, foi difícil, a gente sabe, né? Qualquer R1 isso é verdade. é difícil. E na área cirúrgica, então, pra gente conseguir, mas deu ainda. certo. E juntar dois R1 no mesmo dia. Deus, é um acontecimento. Manda a agenda dessa, manda a agenda dessa. Verdade. Meu Deus. Manda a tua agenda, amiga. Né? Diz Querendo plantão. Meu Deus, tá difícil. Não, é verdade. Mas enfim, saiu. Saiu, vai dar certo. Especialidade inédita, a gente não tinha ainda ninguém da Ortop. E desde que eu conheci Rodrigo recentemente, né? Já dividimos alguns plantões aí. Botei na cabeça, não, tem que ser Rodrigo. E fiquei nessa. Falou, não, tem que ser ele. Vai ser Rodrigo. Uma hora vai sair. Feliz que deu certo. E vamos pro papo, né? Com certeza. O Rodrigo sempre foi medicina, sempre quis ser médico. Como foi aí essa história? Assim, eu sempre... já sabe que tem história por trás. Eu sempre quis ser médico. Isso aí, sempre tive vontade de fazer medicina, mas não foi medicina no meu primeiro curso. Ô, Rodrigo, mas tinha uma inspiração familiar? Tu tem família? Não, assim, eu tenho um familiar médico, eu tenho um tio que é... Isso te inspirava a querer ser médico? Mas assim, na verdade, a gente tinha um contato, a gente sabia, mas eu era muito novo, eu não ia tanto atrás. E assim, não foi diretamente uma inspiração, mas... coisas da vida mesmo. Isso, sim, tinha vontade. Exatamente, tinha vontade, me identificava. Só que, por uma questão, acho que de falta de maturidade mesmo, aquela questão, 18 anos, escola, você, terceiro ano, aquela dificuldade para decidir o que você vai fazer da sua vida. Que é uma decisão seríssima para um adolescente, que a gente exatamente, a gente é muito imaturo, a gente, apesar de, na época, você se achar imaturo... Não é? Tô no terceiro ano. Mas não sabe que não é, né? Exatamente. E aí eu acabei tendo essa falta de maturidade mesmo, de ter, assim, eu sempre quis ser médico, sempre quis fazer medicina, mas na época eu sempre fui aquele aluno que eu tinha minha responsabilidade. Eu sabia da minha responsabilidade, eu fazia o que era necessário para passar nas provas, nunca fiquei de recuperação, nunca tive uma nota abaixo da média, nada disso. Mas eu nunca fui aquele assim, eu amo estudar e vou aqui, entendeu? Para fazer uma prova. Então eu não me sentia capaz de passar no vestibular de medicina, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma pressão dentro de mim de, assim, eu tenho que passar no vestibular numa universidade pública. Entendi. Eu tenho que passar na Federal ou na UPE. E isso te fez negociar a escolha profissional. E aí, assim, na época também, assim, eu terminei a escola em 2011. Meus amigos todos iam fazer engenharia. Eu já dava aula, eu sempre gostei de ensinar e tal. Na época eu dava aula de matemática, de física, e de química. Dava aula de violão também, até tinha comentado aqui com o Martina, nada a ver, mas eu dava. E aí, como eu já dava aula, eu sempre ajudava meus amigos, eu sempre fui assim, de ajudar. Eu era aquela pessoa que passava, eu ficava logo de férias, porque eu passava direto, mas meus amigos ficavam todos de recuperação. Aí tu dava aula. Aí eu ficava ensinando a eles para passar de ano, né? Aí, como todos eles iam fazer engenharia, eu disse, pronto, eu acho que... Tava bem alta naquela época também. Tava bem alta. E aí, como todos eles iam fazer engenharia,
Eu disse, não, eu vou também, porque eu acho que eu tenho uma chance maior de passar, e para mim o que importa é passar no vestibular. Na época a gente também não tinha tantas universidades particulares. Eu acho que não lembro, só tinha FPS, estava bem no começo, eu acho, é não era? Verdade. Isso, bem no começo. E aí, 2011, é? 2011, isso. E a faculdade particular também não era uma realidade. Então, assim, eu tinha que passar no vestibular e na universidade pública, o PE é o federal. Acabei fazendo o vestibular, passei na federal, iniciei o curso de engenharia. Pensava em alguma engenharia específica? Pensava porque engenharia na federal química. entra em todas, né? Você tem um ciclo básico, né, no CTG, e depois que você, dependendo da sua média, pelo ranking lá das vagas, você vai ser direcionado para a que você escolhe, né? Caramba, ainda tem essa dificuldade. Não basta entrar só, né? Isso, exatamente. E aí, entrei, e assim, poucos meses, não lembro exatamente quanto tempo depois, porque já faz muito tempo, teve a maior greve da federal. Parou tudo. Passou, assim, quase 6 meses, tudo parado. E naquela época eu estava confortável de dizer assim, pô, eu já estou aprovado numa faculdade, numa universidade pública, mas não estou fazendo nada. Mas eu ficava, poxa, eu já tinha começado as dificuldades do curso. O pessoal sempre fala, pô, eu entrei em engenharia, é um curso muito difícil. A gente é acostumado com o curso de saúde, de medicina, que é um curso que tem uma carga horária gigantesca, que a gente abdica de muitas coisas, desde o estudo para o vestibular, a gente é acostumado a abdicar do nosso tempo com pai, família, amigo. Mas, assim, em termos do curso, eu acho que para mim não tem curso mais difícil, qualquer curso de exatas. Porque, assim, técnica, o grau de dificuldade de você parar para estudar aqueles cálculos, entendeu? De geometria analítica, de você ver é uma coisa assim. Para mim, a gente já reclama, né, dos cálculos. Só de regra de 3. Eram provas de 3 questões, 3 horas para fazer e faltar tempo. Meu Deus. Era um absurdo, assim, era um absurdo. Eu lembro até hoje da minha primeira prova de geometria analítica, que a professora pedia para provar alguma coisa lá. E o gabarito era não tem como provar. E o gabarito era não tem como provar. Mentira. Aí você ficava lá horas Meu Deus do céu. E o gabarito no final não dá. Era assim. Então era muito frustrante. E para mim, que sempre tive a minha responsabilidade de conseguir tirar notas boas, de passar, tirei meu primeiro 3 na vida, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que coisa frustrante. Muito frustrante, muito frustrante. E já não era o que eu queria. Então, assim, já lidar com isso. A vozinha lá na cabeça permanecia. Exatamente. É verdade. E aí, quando saiu e voltou da greve, aí foi aquela bagunça total. A gente, para conseguir até conseguir, você passar quase 6 meses de greve e você conseguir retomar no tempo, para você acabar o curso no tempo certo, era assim, entre um período e outro, férias de 15 dias. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, era uma coisa terrível, terrível. Tu passaste quanto tempo ainda? Eu passei 1 ano e meio, quase 2. Foi. Tá. Aí, assim, foi bem ruim, assim. Foi uma época que eu achava ruim demais. Eu ia pra lá achando ruim. Meu Deus. Porque já não era o que eu queria. E frustração de um curso difícil. E você passava horas estudando e pra comemorar, gritar que eu tirei um 5. E isso não era a minha, assim, não era a minha vibe. Tu não estava acostumado com isso. Né? E aí até que eu decidi. Eu conversei com meus pais. Eu pesava muito, justamente, né, a questão de ter conseguido chegar lá, de ter sido aprovado. Eu tinha amigos que os pais trabalhavam, tinham empresas de engenharia, que já diziam, não, pô, quando tiver mais na frente vai ter um estágio e tal. Então tinha tudo aquilo, sabe, desenhado. Era uma zona de conforto, né, Exatamente, Rodrigo? exatamente. Tava onde você queria, na faculdade pública, exatamente. Já tinha uma... Era total uma zona de conforto. Network. Exatamente. Mas aí chega um ponto que não dá. E aí eu chamei meus pais para conversar, porque eu também, justamente, me culpava, porque eles pagaram tantos os anos aí de uma escola particular, o esforço, a gente sabe o esforço dos pais, a gente começa a dar o valor e tal. E eu finalmente tinha livrado eles dessa responsabilidade e vou ter que agora voltar a pagar cursinho, que a gente sabe que também não é barato, de fazer isolada e tal. Mas não dava, eu tinha que falar. E assim, não tava. E aí, mas eles, assim, como sempre foram, totalmente assim, não, a gente sempre soube que você queria ser médico, você tem que correr atrás. Quando eles estavam esperando isso. E aí, eu sempre dei muita sorte, porque eu lembro que quando eu saí, eu acho que eu estudei, assim, uns 6 meses, acho que 5 meses e pouco, aí teve a prova da Católica, que aí eu não ia fazer, mas aí justamente com questão de fiéis e tal, o pessoal, não, pô, faz, porque se entrar, quem sabe se conseguir o fiéis, isso, dá para ficar.
E aí, graças a Deus, deu certo. Nossa, eu fiz a prova, passei. Sorte, quando vê ele estudando. Não, mas pra caramba. Bom em matemática, física, química, sorte. Pronto, mas isso aí sim. Inclusive, isso foi uma coisa boa da engenharia, porque você lida com tantas coisas tão difíceis ali que você nem imagina que realmente, quando você volta para a matemática, a física, do ensino médio, realmente isso muda, isso abre seus olhos. E aí, realmente, eu tive uma facilidade e nas minhas provas do vestibular, realmente foram minhas melhores notas. Teu diferencial. Não foi sorte, né, Rodrigo? não, mas trabalhar. Só preparação, né? No lugar certo, na hora certa. Exatamente. Porque a gente sabe que todo concurso concorrido, a sorte tem um fator ali. Tem também, verdade. Entendeu? Porque a gente sabe que o concurso, ele coloca questões ali que é para ninguém acertar. Sim. A não ser que você, no chute, ali acerte. E aí, sempre tem faz o diferencial. Né? E aí, graças a Deus, deu certo. Entrei, consegui o FIES e segui aí no curso de medicina. Realizado. Era aquilo que tu queria. Era o que eu queria, de fato. E quando foi que começou a pensar no meio ali do curso em residência? Em você, Rodrigo especialista. E especialista em quê, assim? Como é que... Assim, no começo, o ciclo básico é muito difícil, né? Você chega um bocado de gente dizendo que quer ser neurocirurgião, que quer ser... Sempre, né? Primeiro período. Eu nasci para ser neurocirurgião. Exatamente. Aí você começa... Assim, eu não pensava em nada. Eu sempre tentava me forçar a ser muito aberto a todas as especialidades. Porque eu sempre pensava naquilo. Justamente, eu lembro de uma frase de um professor da gente, que foi o Dr. Davi, que ele era neurocirurgião, e que tinha muita gente que chegava logo. Ele foi professor da gente no primeiro período, um professor excelente. É um professor que até hoje, você passa por ele lembra seu nome completo, desde assim, da sua história todinha. Ele fala, é um cara... Ele é marcante. Assim, marcante. E aí, eu lembro dele falando que justamente... que começou nessa febre de todo mundo que entrou, eu quero ser neurocirurgião. Todo mundo ia falar com ele. E eu lembro que eu não estava nessa conversa, mas eu ouvi ele falando assim, meu filho, tenha calma, queira ser médico. E aí eu tomei isso para mim. Eu disse, rapaz, antes de qualquer coisa, eu quero ser médico. Perfeito. Depois, lá na frente, ainda estou no ciclo básico, eu vou começar a pensar em outras coisas. E aí, foi quando começou, né? Eu comecei a pagar bases anatômicas, bases cirúrgicas, e aí eu vi que eu já tinha um gosto por procedimentos, pela área cirúrgica. Ainda não sabia qual, mas eu sabia que eu queria ir para uma área cirúrgica. E quando foi que foi chegando aí a ortopedia? Então... E por que não cirurgia geral, né? Sim, Então, justamente, a ortopedia veio porque, assim, apesar de querer fazer ortopedia, antes, como eu sempre tive essa ideia de querer ser médico, eu fui um dos fundadores da Liga de Clínica Médica. Mentira! Com o Igor. Como foi isso? Com o Igor. Com o Hugo, não? Igor, que veio aqui. Igor, ai, meu Igor Deus, Mello. meu Deus, com o Igor. Residente de clínica. Isso mesmo, Igor. Gente, vocês conhecem todos. E a gente não tá sendo nada revelado. Descobre. Eu, Hugo e Igor, nós somos... dominando, viu? Eu, Hugo e Igor, que Hugo também é residente de radiologia, a gente faz parte do grupo de melhores amigos da faculdade. Caramba! Da mesma turma, tudo nós três. Depois, meninos. Demais. E tudo cliniqueiro, né? Tudo bem cliniqueiro, né? Exatamente. Até hoje eu dou plantão, aí sempre mando uns casos pra gente discutir no grupo, eu dou plantão de clínico até hoje. Que massa. Eu gosto muito de ver imagem, mando filme tomografia, filme ressonância, mando pra Hugo, entendeu? Mando pros meninos que fazem... Hoje em dia. Até hoje ali. A gente é muito assim, a gente ficou muito amigo e até hoje a gente sempre se ajuda, né, nas coisas. E vocês chegaram a estudar junto, de fato, para a residência, ou não foi o mesmo período? Não, assim, a gente é porque, na verdade, a nossa turma, apesar de ser o mesmo ano, a gente era dividida em turma A e B. Tá. Igor era da minha turma mesmo, a gente foi do mesmo grupo do internato. Entendeu? Então a gente passou 6 anos colados. E Hugo de outro. E Hugo era da outra subturma. Mas a gente era do grupo dos melhores amigos, assim. Perfeito. Isso. E eu, na verdade, não estudei junto, porque eu também, na verdade, para estudar para a residência, eu estudei mais sozinho. Era mais o meu estilo de estudar sozinho, né? Tá. Mas aí, assim, a gente acabou... Igor, como sempre, teve mais esse pé na clínica, ele quis começar, né, a liga. E como a gente era muito amigo, ele chamou e a gente foi, né? Aí a gente... Tu fez esse sacrifício. Aí a gente abriu essa liga de clínica médica. E aí, nos rodízios de clínica médica, da liga, a gente dava plantão também lá na UPA Torrões. Eu lembro que nossos plantões, eles eram aos sábados. Sempre calmos. UPA Torrões, é aquela coisa, né? Você, enquanto estudante, você quer que o plantão seja o caos.
Aí você vira pro outro lado e faz, meu amigo, sai com esse desejo aqui de plantão de calça pro estudante, né? Calça uma meia aí, pelo amor de Deus. Exatamente. O estudante, ele ama. Eu quero entubar, quero pegar uma central. O médico fica lá responsável. E o médico disse, meu amigo, por favor. Aí, assim, Pare. mas aí, eu conheci, né, o pessoal que dava plantão, os médicos davam plantão no sábado, e por conta própria, tinha uma médica que ela dava plantão no sábado e dava plantão na quinta-noite. Aí porque eu queria pegar prática. E aí eu perguntei se eu podia ir. E na quinta tinha ortopedia. Na quinta tinha, era assim, para mim era um plantão que eu ia por conta própria, era por fora da liga, mas era um plantão justamente que tinha a doutora Luana, que ela estudava para a prova para fazer cirurgia geral, doutora Morgana, que ela fazia pneumo, e tinha o doutor Caio, que estava terminando ortopedia. Na verdade, acho que ele já tinha terminado a ortopedia, mas estava para fazer a sub de mão. Massa. Então, assim, era um plantão que eu aprendia muito. Eu achava massa. E Caio foi uma pessoa que eu me aproximei mais. Por coincidências da vida também, a esposa dele é prima de uma das melhores amigas da minha esposa. Olha aí. Então, assim, a gente a vida fazendo seus... E aí, assim, eu aprendia muito nesse plantão. E aí, com o Caio, eu aprendi... Que era residente de ortopedia. Não, ele já tinha terminado a ortopedia. Estava estudando para sub, né? Para fazer mão. Assim, foi isso, eu acho que foi isso. Aí ele estava no plantão como clínico. Mas chegava as coisas, né? E aí a gente fazia isso. E aí eu acabei tomando gosto. E aí, quando eu ia para os sábados, tinha um plantão diurno do sábado, eu ficava sempre escapulindo para ir para ortopedia, para pegar os procedimentos e tal. E aí fui tomando gosto. E assim, a clínica ficando lá em segundo plano. Assim, né? Eu sempre gostei. Eu até, inclusive, pensava em fazer um R1 de clínica só para, sei lá. Caramba, eu gostava. Era. Senhora. Esse eu é ia fazer um R1 de clínica só para fazer um R1. É bem light, é bem tranquilo. Depois eu vi que não era uma ideia muito boa. E aí pronto, fui me aproximando cada vez mais. E como eu fiquei muito próximo também de Caio, que hoje é um dos meus staffs, no meu lugar de residência. Legal. E que foi uma pessoa também que... Assim, eu tenho que mencionar Caio porque ele é um cara, assim, excepcional, sabe? Um abraço pra Caio. Um abraço pra ele. Doutor Caio Pina, especialista de mão. Cara, assim, absurdo. E virou uma referência absurdo. pra tu, né? Com certeza. Te inspirou, né? Como Com certeza. E, assim... Isso tu estava no internato ou foi nos plantões da Liga? Da Liga, como acadêmico. Então tu ainda estava como acadêmico. Como acadêmico. Já entrasse no internato com a mente na ortopedia, já. Então? Aí quando eu entrei no internato, eu já estava com a mente na ortopedia. Total. Mas tinha o plano, Rodrigo, de terminar o internato e já ir para a ortopedia, já que já tinha essa coisa mais forte? Tinha. Era esse o plano? O plano era esse. O plano era passar a fazer logo a prova com meus amigos todos, né? Justamente Igor, tinha Tiago também, que era do meu grupo, Natália, João, assim, todo mundo estava ali no foco, no início, principalmente no internato, diz, não, vamos fazer prova para a gente entrar logo, virar residente. E só que aí, no meio do internato, veio a pandemia, né? Que aí muda tudo. Mudou tudo. A gente parou um tempão. Mudou, inclusive, a preparação, de fato, né? Exatamente. No começo, eu estava estudando bem direitinho, eu estava fazendo o bases, né? Específico base do exatamente. Já estava fazendo tudo direitinho. Depois, assim, como veio a pandemia, eu acabei mudando o rumo. Eu disse, aquilo que eu queria, que eu falava sempre de querer antes ser médico, estava ficando um pouco de lado e eu estava focando só na prova. Então, eu decidi voltar mais, tipo, eu nunca deixei de me dedicar ao internato, até porque acho isso fundamental, você se dedicar, porque tem coisas ali que você só vai ver naquele momento, mas que provavelmente talvez você nem use mais no resto da vida, mas que vai trazer alguma contribuição na sua formação, seja como pessoa, como médico, e assim... E esse é o momento, né, pra gente de fato aprender, né? Exatamente. E aí, assim, sempre achei muito essencial dar o foco ao internato ali. Mas, em paralelo, tentava fazer a preparação para a prova, né? E aí, quando veio a pandemia, que a gente passou o tempo parado, ficou afastado, quando voltou, eu já não voltei naquele gás. E aí, eu já sabia também que, quando eu terminasse, eu ia querer servir para fazer... Forças Armadas. As Forças Armadas, isso. O contrário da maioria, né? É que verdade. Fica querendo fugir. Não, tu tinha essa vontade. Eu tinha essa vontade que legal. De servir. E aí, no final, eu ainda estava decidido assim, não, eu vou fazer a prova, porque aí se eu passar, eu tranco e vou para a aeronáutica. Só que aí foi justamente aquela prova que isso foi adiada. Quer saber? Vou fazer e aí, justamente, aí eu, velho, não vou fazer não, porque eu senti uma pressão maior de não passar em ortopedia, como a gente sabe que a realidade da prova de ortopedia hoje é que a concorrência não é tão alta,
Eu acho que eu senti uma pressão de, pô, não é possível, se eu não passar, eu vou dizer, caramba, nem a ortopedia eu consigo passar, não é possível. Era. Foi uma pressão, Isso na tua cabeça, né? Porque essas pressões é a gente que cria. Não, totalmente a gente que cria, né? A gente vai criando. Exatamente. Desde lá, quando eu fui fazer, eu estive lá para engenharia, já era isso, né? Assim. A mente da gente também vai se impressionando. Pois é. Aí... Não fez a prova. Não fiz a prova. Disse, não, vou trabalhar. Não acho perda de tempo. Tem gente que talvez ache perda de tempo. Eu já tinha, assim, não era, lógico que tinha pessoas mais velhas na minha turma, mas tinha gente muito mais nova. Tinha gente que pensava, não, pô, já tô com mais de 30 anos, eu quero fazer prova logo. Eu tô com 30 anos agora, terminei com 27, não foi 26, não sei. Algum tempo aí atrás. Eu não pensava isso, eu achava que trabalhar um ano ia ser bom. A gente sabe, estudante, como... Não lembro quem foi que disse agora que estudante é liso. E você sai, assim, do 880, né? Você trabalha e você consegue ali... A gente tem um bocado de demanda reprimida e é bom você criar até uma maturidade para você ter a sua relação ali com o dinheiro, entendeu? Que a gente não está acostumado. Planejamento financeiro, o que é que você quer para a vida. Exatamente. Colocasse isso até como prioridade naquele momento, né? Organizar a sua vida. Organizar para entrar na... Eu tinha outros planos também, entendeu? E a vida não é só sobre ser médico, sobre ser residente, né? Que também isso sempre foi algo que eu tentei tomar para mim, que é, assim, não fazer da minha vida em função do meu trabalho, entendeu? E aí eu queria justamente poder ter um trabalho, ter ali minha remuneração para poder fazer, me dar, assim, oportunidade de fazer outras coisas também, né? E aí acabei decidindo por só realmente trabalhar um ano, e a ideia era, no ano que eu servi, trabalhar, no final do ano, eu me preparar para fazer a prova. E aí tudo mudou novamente, né? Mais uma vez. Eu servi e, assim, foi uma experiência boa. Foi. Assim, a gente passa muito estresse. Quando você tá lá, às vezes você só quer sair. Que contou, não foi da história dele, que ele foi chamado nas últimas eu servi junto com o Igor. Com o Igor. Servi junto com o Igor. Meu Deus, os meninos estão tudo ligados. Eu servi com o Igor e com o Henrique Mendonça, que veio aqui também. Caramba, veio também. De psiquiatria. Foi. Os dois que não queriam, né? Os dois que não queriam. Sofreram muito eles. Aeronáutica. Da aeronáutica. Todo mundo, vocês três. Nós três. Olha nós três servimos na aeronáutica. Igor que contou com mais detalhes. Então assiste o episódio de Igor pra saber mais detalhes de como foi de fato, né? Até o cabelo, a barba, a gente falou. Sim. Meu Deus, eu tô imaginando Rodrigo careca agora. Do estudo outra fora pessoa. Medicina. Outra pessoa. Exatamente, outra pessoa. Meu celular não reconheceu meu Face ID quando eu tirei a barba. Caramba, imagina. Foi. Isso outra pessoa. Outra pessoa. E aí, assim, eu sempre quis servir porque eu tinha essa vontade, mas assim, não me arrependo, lógico que você, como eu disse, né, você passa por vários estresses, mas tem coisas que você só passa servindo. E, assim, apesar de hoje a gente estar um pouco mais afastado com o pessoal que serviu comigo, você realmente cria um vínculo que é aquela coisa, são coisas que você passou só com aquelas pessoas e que só aquelas pessoas vão entender o que foi que você passou. A questão de treinamento, é um mundo totalmente diferente. Justamente, como o Igor falou, a gente tem que estudar, assim, o funcionamento, a parte de leis, burocráticas, disciplinas da força, entendeu? A gente lá, eles sempre falam, antes de ser médico, você é militar. Então, você tem funções de militar. A gente era oficial. A gente entra como aspirante oficial, depois vira segundo-tenente. E existem atribuições que só oficiais vão ter. Independente de ser médico, de ser fisioterapeuta, de ser intendente da administração, existem coisas que só oficiais podem fazer. Ser fiscal de contrato. Então, assim, tem coisas além da medicina. Eu fui fiscal de prova. Tem a época do ano que você começa a ter os concursos, né? Militares, de ITA, IME, essas coisas. E aí a gente é convocado e tem que ir. Aí eu fui fiscal de prova. Né? Tem que servir. Porque antes de ser médico, você é militar. E aí, assim, lógico que isso na época você fica, pô, eu tô aqui, eu quero fazer, se me mandasse para dar um plantão, para, não sei, fazer uma coisa como médico, você fica até mais tranquilo. Mas lá você é tudo. Todas as atribuições de um oficial você vai fazer. Cumprir. Isso. E aí, justamente, ao longo do ano, você acaba achando isso ruim, mas você depois, olhando para trás, você vê que faz parte da vida. A nossa vida como médico não é só tratar as pessoas, as patologias do jeito que a gente quer, lidar também com outras pessoas. E isso traz um amadurecimento diferente.
E a questão que eu acho também super válida, que vai além do dia a dia, é a questão do treinamento. Porque o treinamento militar, você vive ali, é uma coisa muito intensa, e você vive com aquelas pessoas que são seus irmãos de arma, e que é por isso ali que eles aprendem a questão de você ser uma unidade ali com aquelas pessoas, e de fazer tudo por aquelas pessoas. E nada mais do que, assim, a medicina, o que é a medicina, senão você... Isso se aplica muito bem, né? Isso é verdade. Entendeu? Trabalhar e aí, em equipe, né? Trabalhar em prol do paciente. Exatamente. E aí, são coisas que você passa, limites que você se coloca, que você aprende, que você sempre suporta um pouco mais, entendeu? De físico, de mental. E só por isso eu acho 100% válido qualquer pessoa. Eu, assim, se uma pessoa viesse me perguntar, tu acha melhor terminar o internato e ir logo para a residência? Eu digo, eu acho válido, mas eu diria para você servir. Porque, assim, vai passar por estresse, isso. Né? E além, não só dessa questão do treinamento, um ano de trabalho muda muito a cabeça. Muitas vezes, a pessoa que termina o internato e entra na residência é quase que um doutorando de carimbo. E aí, assim, tem certas coisas que você tem que aprender a lidar com o dia a dia, de como você vai lidar com as pessoas. A medicina, naturalmente, você lida com pessoas diferentes e que vão lhe tratar de formas diferentes. Você pode ter a melhor intenção do mundo para tratar ali, numa urgência, para lidar com a pessoa. E mesmo assim, você pode ser recebido com pedrada, com xingamento. E você saber esse manejo, eu acho que você só pega na prática. Sim, com certeza. Quando você é doutorando, você é automático. Normalmente, você vai se esconder atrás ali de quem é do residente, do staff, de quem vai responder, entendeu? Mas... quando é você e você, aí o negócio muda. E aí, por isso, quando eu estava trabalhando, eu também resolvi trabalhar tudo que aparecia na minha frente. Tipo o quê? Assim, uma máquina de trabalhar. Plantão de emergência. Dava plantão de emergência, dei plantão de UTI, dei plantão de transferência, fiz PSF. Trabalhei em... Ele entrou em todas as vertentes, em tudo do SUS que tinha. Ele atuou. Não, não só do SUS. De atenção. Eu trabalhei até para uma empresa terceirizada que eles... não tem a Prudência, não sei se você já falaram, não sei se pode falar de marca, empresa de tipo seguro de vida. Seguro de vida, isso. Aí eu tinha que ir na casa da pessoa, não é admissional, mas é um exame clínico, você tem que ir na casa da pessoa que está tentando contratar, o cliente que vai contratar o seguro de vida, e aí você vai lá para saber o histórico familiar, faz um exame físico, afere pressão, vê medicação. Eu vou, enquanto eu tô aí... Um dia em casa, um dia no visita domiciliar, um dia no PSF, de UTI. Agora, Rodrigo, me diz uma coisa. O que é que fez você, então, nesse percurso que você andou, por onde você andou, que foi muito rico, né? Trabalhando como médico, a gente já viu. Você passou por muitas áreas aí. O que é que te fez te manter na linha da escolha pela ortopedia? Porque muitas vezes alguns estudantes que têm uma ideia se perdem, trocam de ideia também, vai à luta, vai ali no mercado de trabalho. O padrão de vida também. E aí, às vezes, até a própria escolha, até um autoconhecimento, escolhe para outra vertente, outra linha. O que é que te fez te manter? Bloco cirúrgico. A paixão pelo bloco cirúrgico. Por mais que eu trabalhasse em ambiente que tivesse procedimento e urgência, você não está no bloco cirúrgico. E aí eu quero ser... Né? Eu queria estar... E para estar ali dentro, você tinha que ter uma especialidade. Você tem que estar na residência. Ninguém trabalha no bloco cirúrgico sem ser informado. Entendeu? E aí, um lugar que restringe o público. Isso. Né? Mas assim, justamente, eu não faria nada diferente. Talvez, porque eu servi o ano da aeronáutica, não renovei e trabalhei outro ano, porque o plano de estudar para fazer a prova no final do ano que eu servi acabou também. Tive outras prioridades, me mudei, assim, enfim, coisas da vida. Acabei não estudando e disse, não, ano que vem eu vou fazer. E aí saí da aeronáutica e continuei trabalhando nessas coisas. Diminuiu o ritmo para começar a estudar? Então, é porque no começo eu sabia que no meu estilo de estudo eu não sou maratonista, de pegar 1-2 anos e passar e, não vou acompanhar aqui. Eu sou... De dar a carga. De dar uma carga. Porque eu sabia... Você já se conhecia, eu já me conhecia, passado, né, isso, exatamente. Eu já me conhecia. Eu sabia que eu não ia conseguir, assim, passar um ano naquela disciplina de ter todo dia o horário certinho.
E porque são coisas simular que... toda semana. Exatamente. Eu gosto de medicina, eu gosto de trabalhar, mas tem coisas que eu não suporto estudar, entendeu? Então, assim... Aí passar horas e horas a fio ali, né? Exatamente. Tá. E aí... E aquela coisa, uma coisa é você estudar para a vida, outra coisa é você estudar para um concurso. Perfeito. E a prova da CSPE a gente sabe que é uma prova muito única. Então, você não adianta você estudar, tem conhecimentos que você vai ter para fazer a prova da residência que não vai servir para nada, mas você vai ter um conhecimento super específico de um assunto. Você vai saber fazer um popquê. Eu sabia fazer quando eu fui fazer, eu fazia um popquê. Eu fazia em 10 segundos a questão do popquê. Pra que isso na minha vida? Não sei. Não, mas assim, então como é que eu vou ter prazer de estudar uma coisa que eu não vi aplicabilidade, entendeu? Lógico, tem muita coisa que você vê. Mas você Bhaskara usa. tu gostava de estudar. É assim, né? Olha aí, você se complicando, falando mal do popquê. Bhaskara, qual é a aplicabilidade? Porque você não pode falar nada de geóquia, entendeu? É o trato que a gente faz, nem de dermato. A aplicabilidade do Bhaskara. Tocou na ferida. Não tem. Não, mas aí veja, isso aí foi... enfim. Mas tá bom, tá tudo bem. Essa eu perdi. Mas a gente sabe que tem alguns assuntos que a gente precisa tá tudo bem. apenas aprender em prol daquele concurso. E ele conseguiu atingir esse objetivo, né? Era isso que eu tenho que aprender, aprendi. Pronto. Foi. Mas ao invés de tu percorrer, né, tipo uma maratona, tu escolheu um determinado tempo. Não, a partir de agora eu vou dar um gás. E foi isso. Isso, exatamente. Quando no primeiro ano que eu servi, não estudei, disse, não, ano que vem eu vou tentar me preparar e tal. Mas como eu sabia que, justamente, eu não ia ter esse gás, no começo eu ainda trabalhei, até metade do ano trabalhei normal, porque eu também não conseguia ficar sem trabalhar. Sim. Assim, porque é uma coisa que eu gosto, da dinâmica. E aí, quando passou do meio do ano... Segundo semestre, eu tava naquela. Começou, de repente, vir uns plantões muito caóticos. E você fica pensando, meu Deus do céu, eu preciso mudar a minha vida. Apesar de eu gostar disso aqui, eu adorava fazer posto de saúde. Eu adorava ir para o posto de saúde. Eu trabalhei indo para o interior. Eu gostava daquilo, plantão de intercorrência. Eu adorava aquilo. Mas plantão em si é uma coisa assim que desgastante. É muito desgastante. Com o tempo. Com a variável tempo. Exatamente. Né? E aí... E você começava a sentir, eu dava plantão de UPA, você começa a sentir que você, eu queria poder fazer mais, e você também se frustra. Pela limitação que você tem ali, pela como funciona a rede, né? De como funciona o SUS. E aí você começa, meu Deus do céu, eu quero sair disso, quero começar logo a residência. E aí eu botei na minha cabeça, eu queria fazer ortopedia, não era um curso concorrido. E aí foi aí quando eu comprei a revisão do médico residente. Olha aí. E aí eu disse, não, vou dar o gás. Infalível. Não tenho nada a perder. É aquele momento que certo, você ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha. Não, tem que agora. E aí foi aí que o médico residente foi perfeito para mim, né? Porque, assim, eu sabia que eu tinha que me preparar para uma prova. Não estudar para a vida. Era para me preparar para um concurso. Né? Eu peguei o arquivo do médico residente que tinha lá os top 10 assuntos, os assuntos mais frequentes de cada área, de cada área. Aí peguei ali o top 5 ou 6 e disse, aí fui... São isso. Usar a razão. É isso aqui. Eu não preciso do diferencial. Eu não vou fazer anestesiologia, não vou fazer dermatologia, que você tem que saber o que todo mundo sabe e um pouco mais. Eu quero fazer ortopedia no Santa Casa, que eu já tinha essa ideia aqui, inclusive foi o que eu ia falar, né? Que Caio, ele trabalhava lá. 2 vagas, mas só precisava de uma. 2 vagas, Aí, assim, Exato. a questão que mudou para mim é que, apesar de a ortopedia ter muita vaga, para mim só tinham 2 vagas. Porque eu sempre soube que eu queria fazer no Santa Casa. Olha aí a mentalidade, né? Centrada. E aí passou em primeiro. Não, exato. Você vê que é uma especialidade, tem muita vaga, a nota, querer ou não querer, é um pouco menor por conta disso, de ter mais vagas, mas tem muita gente também querendo, só que para você eram 2 vagas. E assim, você precisava ir bem na prova. Isso, exatamente. Né? Para poder conquistar. Pronto. E aí, quando eu decidi que eu ia fazer a prova, como eu tinha dito, né? Referência, os amigos são tudo, eu liguei para os meus amigos. E aí tem um par de amigos gêmeos. Um par de amigos. Adorei. E faz parte também do nosso grupo de melhores amigos da faculdade. E que sempre foram referência. Liguei para eles e disse, e aí, qual é o teu conselho? Qual é a estratégia? O que é que tu acha?
E aí ele disse, né? Aquela coisa, como eu já pensava também, focar em questão, aprender com questão, porque fazer o caminho inverso. Muita gente acha que, talvez até por medo, quando você vai começar uma preparação para o concurso, você tem, não, eu não vou fazer uma prova porque eu vou errar tudo, então eu tenho que primeiro saber tudo desse assunto para chegar lá e eu saber o que vai cair na questão. Mas concurso não é isso. Eu acho que é o contrário, é você saber como é que ele quer que você saiba, porque muitas vezes ele vai, na maioria das vezes, ele vai querer um conhecimento ali, um determinado conhecimento, e você aprender com a questão o que é que ele vai cobrar de você sobre aquele assunto. Sim. E aí, como eu disse, né, como eu tinha pego os 10 assuntos, na verdade eu fiz ali um top 5, 6 de cada área, e disse, eu vou fazer todas as questões que tiver dessas áreas. Vou ver a aula de revisão, ali no 1,5, 2. Brilhou. Dando... Estratégia. Excelente. E aí, pronto, eu acho que... Depois eu vi no sistema, acho que eu fiz umas 3.000 questões. Assim, tinha assunto que eu já tinha feito todas as questões que tinha, da CSPE e de algumas provas irmãs. Isso. E aí, pronto, eu fui com isso. O foco é esse. Isso nos últimos meses, próximo da prova. Mais ou menos 1,5 meses, 2. Antes da prova. Foi. Não parei de trabalhar, assim, eu saí de alguns plantões, mas não parei total, porque sabia que também não dava certo para mim. Se eu ficar com muito tempo ocioso, eu sei que eu vou ficar, não, eu tenho mais tempo, eu vou estudar quando tiver um pouquinho mais tempo. Então, assim, eu estudava, eu fazia posto de saúde, né, tinha PSF, então, no dia que eu voltava para casa mais descansado, ia lá, trabalhava, voltava, e aí dava carga, estudava. E aí, pronto. E eu virei e dava plantão. Aí eu virei o louco das questões, porque eu ia no carro fazendo questão. Eu parava no plantão, e tinha um paciente, eu fazia questão. Eu ficava fazendo questão. Porque eu queria, justamente, acertar o máximo que eu podia, porque para mim eram 2 vagas. E pra você não era queria muito gastar. Era o mais concorrido de todos, porque só eram 2 vagas. Não queria gastar, assim, tempo vendo lá aulas gigantes, sendo, assim, para criar uma base. Porque eu sabia que, ainda mais na ortopedia, a maior parte desses assuntos você não vai usar. Então eu queria justamente, era fazer uma prova, eu queria ir bem. E aí foi quando, e na última semana, nos últimos 5 dias, eu peguei os 5 últimos anos de provas da CSPE e fiz as provas na íntegra. Para pegar, assim, o ritmo dos últimos anos, né? Extremamente objetivo, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer. Isso. E foi lá e gabaritou. E conseguiu, conquistou. Foi, graças a Deus deu certo. Massa. Saí da prova, assim, achando, meu Deus do céu, tá vendo que não dava certo o negócio assim. Porque você sai da prova, eu não tinha falado com ninguém ainda. Eu passei uns 5 minutos no carro assim, eu falei, meu Deus do céu. Pra que eu fui me submeter a essa humilhação? Porque você se sente assim mesmo. Prova da CSPE. Mas e depois? Humilhado. Aqueles grupos que aí pronto, aí comecei a ver as lives do médico residente, vendo as questões e tal. Olha aí, acertei. Aí eu acho que assim, tava faltando só a live de preventiva, e eu tinha feito, sei lá, umas 48 questões, 50, sei lá, não lembro. Aí fiz, agora estourei. Já foi. Estourei. Preventiva eu fui bem demais. Foi minha pior prova. Assim, mentira, não acredito. Eu acho que acertei 8, 10 questões. Caramba. Incrivelmente, cirurgia foi a melhor. E foi? Foi. Mas aí deu certo. Graças a Deus, no final das contas, deu certo. Ai, que massa. Foi. Que massa, gente. Eu até ligava pros meus amigos, justamente, né? Ligou pro pai de amigos. Pro pai de amigos. Inclusive, eu tava chegando pro plantão no Santa Casa, quando saiu o listão, e Igor foi o primeiro a me ligar. Caramba, que legal. Por isso que eu disse, assim, meus amigos sempre são referências, e é aquela coisa, você se cercar de pessoas boas, sempre que lhe joga pra cima. Você acaba sendo a média, né, das pessoas que você convive. A gente fala muito disso aqui, do ambiente, esteja no ambiente certo. Escolha estar nesse ambiente exatamente. certo, né? E aí, meus amigos sempre foram assim, eles sempre foram brilhantes na faculdade toda. E aí a gente fica legal. Não é disputa. Mas é assim, vocês, ele é bom, eu quero ser bom também. Sim. Vamos todo mundo ser bom junto. Estimulava, né? E hoje todos vocês são residentes, né? Assim, a gente tem 2 amigos nossos que ainda não estão na residência. 3, na verdade. Estão na corrida aí? É porque, mas também escolha da vida, assim, de não fazer prova, entendeu? Mas os outros, tem os gêmeos que estão fazendo anestésio, tem um amigo da gente também, Tiago, que terminou cirurgia geral, Igor tá fazendo clínica, Hugo na rádio, Henrique, que tá fazendo... Que grupo massa. Os próximos serão os gêmeos. Já tô aqui pensando. Pronto, pode preparar aí, que os dois vão falar um bocado. Com certeza.
Legal. Ô, Rodrigo, e falando um pouquinho agora sobre a rotina da ortop, que é uma área que a gente não conhece, né? A gente não roda na ortopedia enquanto doutorandos. Sim. E acaba que tem pouquíssima vivência, né? É verdade. Inclusive, sofre muito, porque eu vivo nos plantões, meu ortop, me salva aqui, olha esse sofro. Meu Deus, como é difícil. Na prática e na teoria, que às vezes cai umas questões de ortopedia, viu? É verdade, é verdade. Mas não, aí, como é a rotina, assim, de uma forma geral, da rotina da ortop? É aquela coisa, inclusive, aproveita o espaço aqui para fazer a propaganda. Venham pro Santa Casa. 2 vagas só, chamando o povo para ralar mesmo. Não, e mas faça assim, a revisão do médico, né? Faça a propaganda completa. Exatamente. Porque assim, para mim, a minha rotina hoje como residente, como R1 lá, eu ainda acho que ela é uma rotina diferente da maioria dos serviços. Porque, como eu tinha dito, né, conversei muito com o Caio, que me estimulou muito. Eu já conhecia lá, na verdade, minha formação toda na Unicap foi lá dentro do Santa Casa. Já conhecia todas as pessoas, eu já me sentia em casa ali. Trabalhava lá no plantão, então eu já queria, eu só não conhecia como é que funcionava de fato a ortopedia. E aí, conversando com o Caio, ele me falou, e aí me abriu esses olhos, de fugir um pouco da cultura que se criou durante muitos anos do residente, da residência, principalmente na área cirúrgica. Que o R1 tá ali, é mais para se lascar mesmo, que tem que chegar de 4 horas da manhã, evoluir milhões de leitos e sair muito tarde. E lá não, assim, como eu disse, não existe R1 fácil. Não é fácil, é pesado. Mas o que eu sinto é que a minha rotina, ela é eficiente. Ela é proveitosa. Eu não estou ali só... Lógico, existe o papel burocrático, existe tudo isso, mas eu não estou só tocando serviço. Lá, assim, a gente tem um time de staffs e preceptores que são, assim, pessoas excelentes, que são extremamente acessíveis. Eu estou na residência cirúrgica, então, que dão oportunidade da gente estar colocando a mão, de estar operando, e a gente aprende diretamente com eles, não aprende com R+, que aprendeu contra R+. Isso muda, inclusive, o padrão de como você vai aprender. Existem pessoas, eu acho, assim, que é super comum, gente que diz assim, que terminou a residência e aprendeu a operar novamente, outras coisas. Porque aprendeu com outro R+, que aprendeu com outro R+, e vai passando ali uma cultura diferente. Sem fio, com os vícios, né? Exatamente. E aí, no Santa Casa, isso é muito diferente. A gente tem os nossos chefes também que puxam muito a parte teórica, entendeu? De ter reunião clínica, de estar discutindo sempre assunto, de passar visita semanal. E assim, a minha rotina, como eu digo, normalmente eu chego lá em torno de umas 6 e pouco da manhã, e o bloco da gente, ele funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã a 7 da noite. Então, não vai ter cirurgia até 10, 11 horas da noite. A gente vai ter cirurgia ali até umas 7 horas, mas como ortopedia é o carro-chefe do serviço, a gente tem em média aí de torno de 20 a 30 cirurgias de ortopedia por dia. Caramba. Por mês tem mais de 300 cirurgias. Por mês são mais de 300 cirurgias. Exatamente. Então, assim, a gente tem muita oportunidade. E, como eu disse, como os meus chefes, os meus staffs são muito acessíveis, têm uma cultura, um olhar diferente de mudar. Pô, eu me lasquei tanto no R1, mas não é porque eu passei por isso que eu vou passar isso à frente, entendeu? Pagar a mesma metodologia. Assim, exatamente. Né? Exatamente. E a gente tem o estímulo lá de estar produzindo artigo científico, de relato de caso. Teve o Congresso Pernambucano, a gente levou vários trabalhos também de relato, de publicação. Isso é muito importante falar, né? Porque numa área cirúrgica, ortopedia, que a gente sabe que o senso comum é entender as que piadinhas é muito difícil, e etc. Exatamente. Que vai ser muito perrengue. O R1, então, enfim, nem esqueça a sua vida. Exatamente. Então, não, assim, lá a gente consegue conciliar, entendeu? Você consegue. É pesado, naturalmente, todo R1 vai ser pesado. Mas é o que eu digo, é um pesado eficiente, que você não está sendo ali, é pesado só por pesado. Porque o que eu acho que, uma crítica que eu faço a algumas residências, sem falar serviço, sem nada, é que criou-se a cultura de ser pesado por ser pesado. Porque tem que não ser pesado, há bem, né? assim, que dizer assim, não, tem que ser assim, porque isso vai lhe tornar um cirurgião melhor, isso vai lhe tornar um ortopedista melhor. Né? E não é. É só porque está se perpetuando a cultura. Perfeito. E aí eu tentei fugir ao máximo disso. E aí eu tentei ao máximo fugir disso, e por isso que na minha mente eram 2 vagas. Eu queria estar no Santa Casa. E hoje eu me sinto 100% realizado. A gente sabe, a gente tá vendo. Cara aí. E eu vejo isso no dia a dia também, né? Isso. Que eu trabalho no mesmo hospital que o Rodrigo trabalha. Isso. E todo mundo lá conhece ele, todo mundo confia nele. Ele é, cansado, mas realizado. Né? Exatamente. Isso é muito bom. Muito feliz, assim. Rodrigo. Assim, eu fico muito feliz
particularmente, quando eu encontro residentes assim, em diversas especialidades, né? Porque você vê que aquilo ali, dali é uma semente de um profissional brilhante, sabe? Isso. E que vai ser referência para outros, com né? certeza. E para perpetuar uma cultura correta, né? Isso, exatamente. Assim. E por isso que eu digo, vem para Santa Casa. Aí é fã mesmo. Escolha o serviço para onde você está. Exatamente. Né? Faz parte de conheça você a rotina conhecer. Antes, exatamente. Né? Como ele conheceu através de um... Isso. E eu falo isso também porque, infelizmente, assim, como é um serviço que está com uma residência relativamente nova, a gente teve aí 2 anos seguidos que lá são só 2 vagas. E aí a minha R+, tá sozinha, porque o outro residente que entrou com ela saiu e não chamaram. E aconteceu o mesmo comigo. Tá eu tô sozinho. Também, né? A minha R igual como que entrou comigo. Pouco, você também desistiu. Mas assim, e aí uma coisa que eu falo também para você entender a cultura do nosso serviço. Primeira coisa que os meus chefes me falaram quando a minha R igual desistiu foi: veja, você não vai ser penalizado nem sobrecarregado. Você não vai fazer nada além do que você já faz hoje. Você não vai ser R1 2 vezes. Isso, né? exatamente. Você vai ser entendeu? Você não vai assumir todo final de né? semana. Exatamente. Demais, feriado, evolução de feriado, que era para ser cada feriado um R1. Não, você vai no outro feriado, vão os evolucionistas, porque lá a gente tem 60 e poucos leitos, e 24 leitos são responsabilidade da residência. Os outros têm evolucionista. Uhum. E aí, no dia do feriado, eu trabalho no outro, a responsabilidade dos evolucionistas. Então, assim, é justamente essa mentalidade, essa cultura que eu acho extremamente importante, sabe? Perfeito. Rodrigo, se tu tivesse, assim, a oportunidade... Na verdade, você está tendo a oportunidade de olhar para tanta gente que está aí assistindo esse episódio e que tem vontade, talvez, sei lá, até essa vontade lá atrás que você tinha sobre a medicina, essa vozinha, guiando para determinada coisa, mas às vezes bate o medo de não passar e tal. Se você pudesse aí abrir agora seu coração e deixar um conselho para quem está nos ouvindo, né? Para quem está aí no caminho, que está nesse processo de preparação, o que é que você diria? É muito difícil, né? É um papel muito difícil, assim, logo eu. Mas é aquela coisa, assim, existem caminhos que só a gente vai trilhar. O caminho só vai existir quando a gente for passar. E não tenha medo. Assim, vão ter pessoas, vai ter muita gente querendo lhe puxar para um lado, para um outro, ou dizer para desistir, ou que você não é capaz. E eu falo isso porque, assim, quando eu fui fazer prova para o vestibular, na verdade não era nem outras pessoas, mas era eu mesmo que me sabotava e dizia que não ia ser capaz. Mas, assim, se é o que você realmente quer, na época do vestibular, quer fazer medicina é um curso trabalhoso, que vai exigir abdicação, mas que vai lhe deixar assim, se você sente que é isso que você quer para sua vida, faça, siga, porque não vai ter outra coisa no mundo que vai lhe deixar totalmente satisfeito, assim, totalmente pleno com o que você realmente quer para sua vida, né? Então, assim, não ter medo, realmente, é clichê, o que for, não sei. É exatamente mas isso. É isso, siga porque vale a pena. No final de tudo, vale a pena demais. A medicina, a gente, hoje em dia tem aí cada vez mais oportunidades, a gente tem pessoas que têm mudado a cabeça de outras pessoas, né? Não só de plantão, não só na residência, mas de todo o ambiente, gerando um ambiente não tão assim... Menos hostil. Menos hostil, e que, apesar da gente se lascar tanto, todo mundo tá de braços abertos para receber quem quer chegar e quem quer se dedicar a uma vida médica, né? Perfeito. Amei. Aqui é a Maria, tá cansado. Você vê que ele é um R1. Um abraço o R1. Se você ele é o amor de alguém. Um abraço ele. O R1 é o amor de alguém. Ele precisa de cuidado. Mas é isso, Rodrigo. Fala tudo. Na verdade, os conselhos foram dados ao longo da conversa, né? E assim, uma história cheia de coisas diferentes, né? De caminhos diferentes, de que vai e volta. E de, tipo, não foi esse ano, não deu certo, mas ano que vem eu vou. E ele construiu uma base do internato. Que Rodrigo ia acrescentar. Exato. Ele não passou por acaso só com uma preparação de um mês e meio. Na verdade, foi toda uma construção. Com certeza. Obrigada, Rodrigo, pela sua disponibilidade tão concorrida. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, pela sua entrega. Obrigada pelo seu profissionalismo, né? Rodrigo me recebeu em um dos meus primeiros plantões. E eu saí com aquela coisa assim... Eu quero ser para alguém um dia o que o Rodrigo foi para mim, sabe? Me acolheu, me deixou segura. Eu e um colega, os dois, muitíssimo com medo. E ele conseguiu, assim,
deixar a gente bem, né? Obrigada, Rodrigo, aí pela sua fazendo a diferença mesmo. Tá Obrigado. Aí, eu tenho certeza que é só o começo, Tati. Muito sucesso pra você. Obrigado. Sucesso. Tenho certeza que vai ser aí um dos melhores ortopedistas do Brasil. É. Vamos embora. Obrigada mesmo, Rodrigo. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. E se alguém tiver alguma dúvida aí de rotina, ortopedia, pode chamar. Tá na dúvida, pode falar Entre em comigo contato, né? E vamos para Santa Casa. Vamos. Obrigada, Tati. Mais um episódio. Obrigada, gente. Foi muito bom, né? Foi ótimo. Até a próxima. Até a próxima.